Não me conhece, eu sou a Martina Eu sou o Gustavo. e as nossas convidadas é a Gabi e a Luciana. Bem-vindas. Bem-vinda. Um prazer participar dessa conversa com vocês, gente, de verdade. Obrigada pelo Que convite. legal, né? Estamos muito animadas aqui. Quando vocês fizeram o convite para a gente, né, e esse tema, né, desafios e inspirações, a gente parou para pensar que eu acho que o principal desafio que a gente teve, eu acho que como na carreira, mas como uma mudança de patamar, assim, eu acho que de fato eu acho que a participação de uma mostra importante, como a Casa Cor São Paulo, né, e acaba sendo esse nome Desafio e Inspiração, porque é um desafio tão grande, mas quando está pronto, a gente sabe que é uma inspiração para todo mundo que visita, para todo mundo que passa, para a gente mesmo que vê que se superou na hora que a gente conseguiu fazer a entrega de uma Casa Cor. Então, acho que o nome diz bastante, né, Lu? Uhum. Sim. Essa é a pegada, é. Uhum. Muito legal, muito legal. Então, eu queria falar. Todo desafio passa obrigatoriamente pelo sentido do medo, né? Será? Será que eu vou apostar? Será que não? E todo o mérito para você, Gabi, para você, Lu, é que vocês passaram por esse medo, né? E vocês realmente tinham um friozinho na barriga, mas vamos que vamos, linha na pipa. Parabéns. A história da nossa primeira participação na Casa Cor, né, coincide muito com a história de como a gente se conheceu e de como começou a nossa parceria, que eu acho bem interessante, porque quando a gente está falando para mais gente que está no meio, eu acho que é um aspecto legal como a gente trabalha. Eu tinha minha empresa, Jardineiro Fiel, a Lu teve a empresa dela em Joinville, a Fito, que depois se transformou em Luciana Baqueschi Paisagismo, e quando a gente se encontrou, que foi por ocasião de uma visita técnica que a gente fez com o Papo de Paisagista, a gente teve muita sincronicidade, a gente se gostou, já tinha muita gente falando, você tem que trabalhar com a Lu, tal, mas quando a gente se conheceu, a gente falou, por que não? E aí a gente abriu um espaço de abrir como parceria, e a gente não é sócia formalmente, mas a gente é parceira, a grande maioria dos projetos que eu faço são todos com a Lu, eu faço alguns sozinhos, a Lu faz outros sozinhos. E logo depois que a gente começou a trabalhar com essa parceria, que a Lu, que já tinha participado de Casa Cor no Sul, né, que ela trabalhava em Joinville, ela convidou para participar. Conta um pouco, Lu, como foi? Na realidade, quando a gente começou, eu trabalhei, que a gente até depois vai falar sobre isso, como convite para a Casa Cor, né? Eu trabalhei em algumas mostras no Sul e trabalhei em 3 em São Paulo, mas acompanhando um arquiteto. Então, você vai como um convidado, né, como um fornecedor. E aí, na última, que é isso, que é uma questão de oportunidade, né, você conquistar o seu espaço, eles me ofereceram de fazer um espaço único, e aí eu falei, já sei. A gente já estava começando a trabalhar junto, eu falei, se a Gabi fizer comigo, eu topo. Que é essa questão do coletivo também, né, não tem que ser um que brilhe, né, você pode brilhar com outros, fazer parceria, dar certo. E aí a gente conversou bastante, a Gabi topou. E foi uma ligação, né, Lu, foi junto um pouco que você falou, Gustavo, a primeira sensação é um medo, porque ela ligou e falou assim, você não vai acreditar, eu fui chamada na Casa Cor, tô aqui na reunião, a gente tem que dar um fechado amanhã. E assim, é uma encrenca, porque a gente foi chamado para eu acho que a primeira nossa participação, a Lu já tinha participado com arquitetos, essa primeira que foi para participar sozinha, que ela me chamou, a gente chama mesmo de oportunidade, porque às vezes a gente vê um cavalo passando, às vezes ele não está nem selado, você tem que selar, você tem que treinar, você tem que domar, mas é uma oportunidade, isso é importante porque é pegar ou largar. Tem umas horas que a Lu falou, eu acho que essa é pegar ou largar. Conta como foi. Na realidade, era um espaço. Adorei a metáfora. Né? Que a gente fala, a primeira Casa Cor foi assim, oportunidade, porque era um espaço que já tinha sido apresentado por um arquiteto renomado, um paisagista renomado, que ele não aceitou, porque era muito pepino.
Então, era, assim, um grande desafio. Então, quando ele me mostrou, e eu ainda não tinha mostrado para a Gabi, eu falei, bom, Gabriela, você vai ter que confiar em mim, porque é um pepino. Mas, ao mesmo tempo, se a gente apostar nisso e entrar com tudo, vai ser incrível. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, a gente falou, não, então, topamos, e aí seguiu. Eu acho que mais que a gente topou, mas com uma premissa que eu acho que é bem importante, né? Quando você trabalha com parceria, a gente alinhou, a gente teve 24 horas para fazer esse alinhamento do que seria importante para a gente ter numa casa-cor, que eu acho que aí, quando a gente faz uma parceria, é importante. E a gente começou a alinhavar um pouco os nossos pensamentos, foi super importante para a nossa carreira juntas, para dizer o que a gente quer mostrar na casa-cor, qual é a sua expectativa? Qual a expectativa? A gente vai se doar por completo, a gente vai brecar o nosso trabalho para a gente se doar só para a casa-cor. Então, a gente foi alinhando, que a gente vai falar sobre esses temas um pouco, coisas importantes, mas uma questão que eu acho que foi super importante para a gente, né, Lu, que eu acho que a gente pensa muito parecido nisso, é que se for para participar de uma amostra, e aí, quando a gente está falando de uma amostra, e quando a gente fala de casa-cor, é a amostra, e a gente fala de casa-cor São Paulo, é a principal casa-cor Brasil, é para entrar com tudo. E quando a gente fala para entrar com tudo, é para entrar assim, pensar fora da caixinha, mostrar alguma coisa que a gente não está mostrando no Instagram. É para a gente entrar dando o melhor. É um desafio mesmo para a gente vai se desafiar, a gente vai ter que apresentar um projeto que talvez a gente não usar materiais, usar coisas, querer mostrar para as pessoas algo que tire a gente da zona de conforto. Então, volta para o medo do Gustav, é um medo mesmo, porque... e isso a Lu falou, se for para colocar, né, Lu, você conta. Não, eu acho que é isso, a gente pensar realmente, mostrar alguma coisa completamente diferente, porque se você vai mostrar o que você faz todo dia no seu trabalho, você tem lá o seu Instagram, né? Então, é o momento que o seu cliente é você mesmo, e sonhos, expectativas, o que você acha que você consegue criar. Isso faz toda a diferença. E uma coisa muito importante também para a casa-cor é, se você vai entrar, você tem que saber que você tem um budget, que você tem um segundo que vai estar com você, e que se der tudo errado, você tem um terceiro, você tem um quarto, você tem um apoio. Porque é uma loucura. Você começa pensando que você vai gastar X, e você termina gastando 10X. Mas, né, e assim, bom, gente, não, a gente topou, a gente entrou, então isso a gente tem muito parecido. A gente não tinha essa coisa da vaidade, né, nunca foi, eu acho que não foi um sonho nosso, meu, da Gabi, que era o participar da casa-cor por vaidade. Né, quando a gente recebeu esse convite, a gente gosta de fazer tudo muito bem feito, a gente gosta de sair da caixa, então, a gente não vai ter freio para fazer, de fato, um espaço que conte uma história, que faça a diferença, né? E eu acho que a gente conseguiu isso nas duas. Né? Eu acho, a gente ficou bem feliz. E aí todo mundo pergunta... Ali vocês viram o espaço, de repente, sei lá, deve ter metido a treino, alguma coisa assim, para saber a área, para saber o ponto de observação, o ponto focal, a passagem dos visitantes, né? E aí, quem que deu a primeira ideia, vamos dizer? Vamos fazer isso ou vamos ligar para os fornecedores? Já eu vi um negócio diferente, vamos colocar isso aqui, e a partir daquele negócio diferente começaram a surgir as ideias. Como é que foi? Conta para a gente. Criativa, né? A gente vai mostrar as fotos todas, né? Do antes e do depois. Era uma área técnica. Era uma área que tinha barulho de... Quer que eu coloque para a gente? Vamos. A gente vai apresentar depois, mas só para falar um pouco essa pergunta do... Que é legal quando... Ali, ó. Peraí. Primeiro. Aqui. Era uma área que não tinha lé concreto, não tinha caminho, não tinha acesso, só tinha área técnica. Era o retorno... Esse corredor. Ó, vocês conseguem ver aqui, a gente tinha aqui, dá para ver meu cursor? Isso Conjunto Nacional, é isso? Era de ar-condicionado, toda a tubulação, você não pode mexer. O Conjunto Nacional é patrimônio, sei lá, histórico, nem sei como é que chama, uma coisa... É um caos, você não sabe, para cada tijolo que a gente ia tentar colocar ali, se era pedrisco ou se era areia, se era não sei o quê, tinha que ser aprovado por
muitas pessoas, né? Sim, sim. O prédio, o conselho, o caramba, negócio. Só que Então, essa assim, coisa de dizer que quem faz Casa Cor faz o que ele mesmo quer, ele não tem cliente, eu posso fazer o que eu quero, também não é bem assim, pelo que eu entendi. não, na verdade, eu acho que funciona, acho que tem duas maneiras de você encarar, que eu acho que você fez uma pergunta super importante. Às vezes você tem uma oportunidade, você tem um fornecedor parceiro seu, que está querendo lançar um produto, que está com uma ideia de alguma coisa que você já quer usar no cliente, essa ideia surgiu por esse fornecedor. No nosso caso, a gente não quis estar atrelado a um fornecedor e a gente quis participar de alguma coisa que a gente, se precisasse investir, a gente investiria, mas que partisse de uma ideia nossa. E eu acho que, batendo o olho aqui nessa encrenca que a gente viu, que era uma passagem, e era uma passagem de um jardim que, no primeiro momento, a gente quer saber que era do Hanazaki para qual que era? O Léo Shetman. Então, assim, não é entre os dois. Entendeu? Não era assim, uma coisinha assim, fácil, sabe? De fazer. Um desafio fácil. Que ele perguntou, na realidade, assim, você tem uma primeira ideia que você cria, você apresenta esse projeto, e às vezes existe sim, você pode ser vetado. Ou pera lá, vamos com calma, vamos tentar. Você tem essa conversa de construção do ambiente que você quer fazer. Mas, assim, geralmente tem uma grande abertura. Tem uma grande, mas tem assim, cada casa-cor tem um tema. Então, já começa por aí, cada casa-cor tem um tema. Também. Então, você, quando vai apresentar o projeto, eu vou voltar aqui para a gente entrar agora na ordem que a gente falou, né? Eu vou na ordem. Para você participar da Casa Cor, você tem que ser convidado. Tudo começou com a Lu, que foi convidada por um arquiteto, participou de diversas versões, como é que chama? De outras Casas Cor. Edições. A pessoa gaga, mas esqueci. De diversas, de outras. Não, dois que não sabe completar. Sim, tá bom. Tá faltando uma palavrinha no meu vocabulário, tudo bem. Edições. Ela já tinha participado. Chegou. E aí, então, você tem que ter um convite, né? Ou você participa, porque um arquiteto te chamou, por um fornecedor, como a Deca, que é patrocinador master e tal, ou a própria Casa Cor. Nesse caso que a gente falou que a gente viu um cavalo, nesse caso era um cavalo que não estava selado, é só o cavalo passando, a gente teve que, né, trazer ele para perto. Pegou uma crina do cavalo. Galope, né? Foi assim. Mas foi um convite, porque o espaço tinha sido rejeitado por um paisagista super renomado. E ele falou, não tem o que fazer nessa área. É um encrenca, não quero isso. Então eu falei, a gente vai dar um jeito nisso aqui. A gente vai dar um jeito. Aí ele tinha todo mundo, no geral, as pessoas são chamadas em dezembro. A gente foi... E a gente foi chamada em março. E a gente tinha que entregar em abril. Então, esse espaço que a gente falou, para entender o tema, fazer o projeto e apresentar para os curadores da Casa Cor, a gente teve um espaço curto, mas a gente tem um prazo, a gente tem que fazer uma apresentação. E era isso que a Lu estava falando. Nessa apresentação, pode ter coisas que eles não considerem que são pertinentes para essa edição da Casa Cor. Não tem a ver com o tema, já tem um projeto apresentado que também é todo vermelho. Sei lá, tem várias coisas. Então, você vai dando uns acertos, né? Isso. Graças a Deus, os nossos dois não tiveram muitas observações, né? O segundo, nenhuma. Esse primeiro, como a gente entrou em cima da hora, eles foram até um pouco mais... eles olharam rápido o nosso pensamento. Então, a gente chegou com toda a equipe, a gente foi com 6 pessoas do escritório, olhamos, fizemos brainstorming ali, o que a gente quer, que tentamos criar em cima disso. Então, a gente tentou... O que a gente pensava assim, é trazer um ambiente com muita paz, com muita calma. Então, a gente partiu dessa premissa e começou a construir esse projeto. E o que a gente também, aqui a gente queria falar um pouquinho dessas partes práticas, é que a gente já vai falar do projeto, mas assim, depois que você tem um convite, você tem os custos que você tem que considerar, que são os iniciais. Que você tem que pagar uma taxa pelo espaço,
Então, depende de metragem, se é um espaço grande, né, é o valor de uma taxa. E você tem que pagar também uma taxa de condomínio dos 4 meses. Então, são 3 meses de mostra, mais um que você está construindo todo o espaço, né? E depois a gente vai para a criação do projeto, que aí você vai com a sua equipe, monta esse projeto. Tanto quando a gente apresentou o Jardim Sereno, ele deu uma lapidada, né? Veio o Pedro, que é uma graça, Deu. uma gentileza, ele falou, ó, tira isso, deixa, e realmente, no final, mas assim, ficou super... Ele tirou um negócio, a Ju teve que mudar o projeto, ele tirou uma coisinha, né? E ficou bem parecido o projeto com o ambiente realizado, né? A gente teve poucas mudanças, apesar de, como a gente entrou logo em cima da hora, os fornecedores já estavam em parceria com vários ambientes, então, realmente, a gente bancou esse espaço nosso, né? A gente bancou. Que a gente teve que fazer. Eu vou mostrar para eles, até porque eu acho que vai ficar mais aí, eu volto, tá? Eu ia fazer depois, mas eu vou fazer, senão a gente vai falar de uma coisa abstrata. A gente tinha esse desafio aqui, que tudo isso era área técnica, isso aqui não podia ser coberto por nada, porque é recolhimento de água pluvial. Então, a gente começou a pensar, que eu acho que é uma coisa, que é um exercício que eu e a Lu, a gente faz em quase todos os projetos que a gente faz. Eu acho... Gustavo não me mata, é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que o paisagismo, além de a gente resolver uma parte super importante, né, na moradia, no bem-estar da pessoa, eu acho que ele também cumpre um papel de cobrir algumas falhas que você tem na arquitetura e de cobrir algumas... Às vezes a pessoa tem uns elementos que não estão legais, uma quina que aparece que você não quer mais ver, tem uns encontros que, na verdade, são desencontros, que o paisagismo é brilhante para você corrigir isso. E aqui a gente tinha inúmeros desencontros que a gente tinha que falar, então, como é que a gente cobre isso? Como é que a gente faz isso? Vai ter que ser com madeirite, como é que a gente pode cobrir, mas tem que ser permeável, então tem que ser uma manta de bidinho, o que a gente pode fazer? É com argila expandida, como é que a gente continua drenando? Aí veio, né, uma primeira paulada que a gente não contava nessa primeira participação, a gente tinha que apresentar, como a gente estava numa parte externa, que era meio que uma cobertura ali do Conjunto Nacional, a gente tinha que apresentar RT de absolutamente tudo, a gente tinha que apresentar de tudo, de vento, da construção, da parte hidráulica, eu nem sei te falar, então essa foi, para mim, foi uma primeira susto que a gente teve, que a gente não sabe que participar de uma amostra, a gente teria que participar de tudo isso, a gente teve que contratar um engenheiro que foi assinando embaixo das nossas doideiras, então a gente tinha que ter a doideira, provar que dava certo, tinha que ter realmente um corajoso para assinar, né? Mas ele custou mais caro, porque teve algumas coisas que a gente teve que fazer que saiu bem mais caro, porque a gente teve... Adaptações. Como era um ambiente todo quebrado, a primeira sensação, nossa ideia, foi falar, bom, a gente quer que isso pareça uma coisa inteira. Como que a gente vai fazer isso? E a gente veio com essa ideia do pergolado. Para dar uma unidade, porque era uma coisa toda torta, assim, era uma passagem. A gente criou um pergolado para ter uma unidade, né? Esse aqui é o nosso mood board, eu vou mostrar porque a gente está falando dele mesmo, Lu, que a gente tentou trazer cores, materiais naturais, né? Isso. O nome do espaço, né, Lu? Era Jardim Sereno. A Lu, que também, além de paisagista, poeta, eu tenho que contar, ela um dia fez uma poesia, foi uma loucura. Na véspera a gente fez a apresentação para a Casa Cor, ela escreveu uma poesia sobre o nosso espaço, e nem lembrei de pôr ela aqui, mas foi muito legal, porque era no meio daquele caos geral, porque você está no Conjunto Nacional, nem sol entra, é uma fresta de sol que entra assim de vez em quando, mas aqueles arranha-céus e os fundos, não é que eu estou vendo um arranha-céu bonito, eu estou vendo a lavanderia, a cozinha, é uma loucura ali o que tem de prédio residencial, você está vendo, né, a parte feia disso tudo, e aí a gente estava numa amostra, e aí a Lu falou, gente, eu queria que fosse por isso que a gente chamou de Jardim Sereno. Uma pausa, um respiro, né? Um lugar que as pessoas entrassem e que quisessem ficar. Que esse é o grande interesse que a gente fala do jardim, né? Esse lugar de relaxamento, de prazer, que as pessoas entram e estão super estressadas, ou estão lá com mil pensamentos da mostra, da Casa Cor, de repente, quando você entra naquele lugar, você dá uma parada, né? Acho que isso tem muito do paisagismo. Legal. Então, a gente criou um elemento para a gente mostrar.
E a gente pensou assim, como que a pessoa vai saber que entrou num espaço, não é uma passagem de um espaço para o outro, como que ela vai bater o olho e ter uma identidade sabendo, aqui tem uma assinatura, aqui tem um espaço. Então, a gente escolheu o elemento pergolado para ter essa assinatura, e que dava uma unidade. Então, ele ia andando conforme o espaço ia acontecendo. Então, você percebia que estava entrando num espaço novo. Então, a ideia daquele caos era criar um espaço que a gente entrava... Dá para ver meu cursor aqui? Sim. Uhum. A gente entrava por aqui, né? Então, isso aqui está sem o pergolado, faria esse percurso aqui. Como a gente usou os cacões, né? Agora parece óbvio que os cacões estão muito na moda, mas quando a gente estava em 2023, porque era um elemento móvel que eu podia pôr em cima eu não podia pôr nada ali em cima daquele piso. Das né? grelhas, porque as grelhas. As grelhas ali são toda a drenagem do prédio inteiro estava aqui no nosso espaço. Então, a gente não podia tampar nada. E aquela grelha horrorosa. Então, a gente deu umas escondidas com o cacão, né? A gente pôs o cacão, um bidinzão em tudo, e colocamos areia, porque a areia é super drenante, argila expandida na parte que podia, dos vasos. Não, e tinha que ser permeável e tinha que ter acessibilidade para a cadeira de roda. Sempre tem que ter. Tem isso também. Tem isso também. Tem isso também. Então, eles medem, né? Na véspera, quando você está fotografando, eles medem, tem que pôr mais, tem que ter um... Então, a gente teve que... Então, essa era a ideia, né, do nosso projeto, a gente criou esse elemento que era o pergolado. Então, quando você entrava, você já viu uma nova comunicação, e aí você tinha essa sensação mesmo de uma unidade e para entrar, para parecer que era um espaço, não só uma passagem. Foi isso que a gente fez. Uhum. Aí, com o passar do tempo, a gente foi super legal, mas tem uma história que a gente ficou conhecida como Mulheres de Areia, era a Ruth e a Raquel, a gente lembra da novela? Para ver quem era a Ruth e a Raquel, porque a gente sujou a casa cor inteira Com areia. O Léo Chetman, ele falava, meu Deus, meninas de areia, a gente levava a areia toda para o espaço dele. Enfim, tudo bem. É isso, então é só para mostrar um pouco o projeto, a gente fez isso, porque também terminava aqui, ó, no fundo, também era isso aqui tinha que ser uma porta, porque era a área de acesso logística para qualquer manutenção que qualquer espaço do andar de cima tivesse que fazer através do nosso espaço. Então, isso aqui era também a gente usou o mesmo elemento, isso aqui é uma porta, a gente construiu uma porta com o mesmo material para poder dar acesso. E as pessoas entravam por esse acesso, né? Pisavam em planta, pisavam em vaso, pisavam em piso. Era um negócio. O espaço nosso vizinho, antes do Alex Hanazaki, era um espaço da Renault. A gente teve que passar um carro dentro do nosso espaço, depois de pronto. Eu nem sei. Nossa! Vocês me assustaram. Eu nem sei. Então, aqui era o antes e o depois, para mostrar como é que a gente fez isso aqui, né? O antes e o depois. Milagres. É uma prova que o coração tá bom, participar de uma amostra. Isso com certeza. Isso aqui é exatamente a mesma foto. E isso é alto, né? Não parece na foto, mas era muito alto essa casa de máquinas. Então, a gente queria cobrir um pouco, né? Para dar essa unidade, mas a gente também não queria tirar essa coisa do céu, de estar num lugar alto, né? Então, ter um pouco aproveitar esse frescor, exato. Foi incrível o que vocês fizeram, gente do céu. Olha, gente, tirando todos os desafios, coincidentemente com os desafios da vida pessoal, eu me separei na Casa Cor 2023, a Lu se separou na Casa Cor 2024. Por mera coincidência, eu não sei se é porque a gente estava doida, aproveitou a loucura, eu ia falar. O desafio é tão grande que a gente estava, acho que assim, ó, já que a gente enfrenta qualquer coisa. Uma loucura. Mas, enfim. Que doido. Até mesmo um mobiliário, várias, por exemplo, esses de madeira, isso a gente comprou, né, Gabi? Sim. A gente não... E tem essa questão que a gente fala muito do paisagismo, quem faz espaço, nós, paisagistas, que a gente não consegue as plantas, né? Então, assim, os produtores não te emprestam plantas para você fazer mostra, até porque elas são perecíveis, as plantas, muitas morrem, né? Aqui a gente tinha muito tempo, né? muito
tempo. Aqui era ótimo, porque era um ambiente externo. Sim. Mas, enfim, aí se chovia demais, tinha mil questões por ser um ambiente externo, mas para a gente, para o paisagismo, a gente não perdeu nenhuma planta, né? Só o jardim vertical que a gente fez na frente daquele painel. Não sei se tem foto aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui. Tá aí, tá. Aham. Então, ninguém nem se imaginava que tinha uma casa de máquinas, mas saía um ar quente direto nessas plantas. Você imagina as rendas portuguesas, assim, no dia seguinte ligavam para a gente, tão pretas as rendas portuguesas, substitui as rendas portuguesas. Mas... A Martina, que não sou eu, prazer, Martina, somos duas agora, ela está perguntando se esse cacão estava só apoiado em areia. Ele estava, na verdade, tudo que acontece na Casa Cor é uma montagem, um cenário. Então, a gente tem que fazer parecer que é um jardim plantado, mas não é. E o piso, a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó, no meu cursor? A gente tem as pedras, a gente teve que cimentar entre uma e outra por causa da regra da acessibilidade, que a gente tinha que obedecer. Mas muitas delas estavam soltas para dar esse ar, porque eu também tinha que acessar aonde tinha grelha, elas estavam soltas, porque agora que a gente está contando para vocês, se a gente passasse foto por foto, você percebe que aonde tinham as grelhas, eu não podia vedar. Então, a gente acabou mudando um pouco o caminho para conseguir deixar as grelhas soltas. Mas a gente pôs um cimento branco e assentou todas elas com esse cimento branco. Também ficou um efeito lindo, né? Bem Super rústico. Bonito. Super bonito. Enfim, eu acho que é isso. Isso aqui, só para explicar, aqui onde tem essa areia toda, o que a gente teve que fazer? Então, em alguns momentos, você tem que fazer construções, né? Então, eu acho que também isso é muito importante. Não adianta você ir para o lado mais fácil, sabe? Se é para entrar, gente, numa casa cor, isso a gente tem que falar para todos os alunos, para as pessoas que recebem convite, você tem que entrar, mas entrar com tudo mesmo. Então, eu acho que não só o jardim, mas a gente mostra que no paisagismo a gente tem elementos construtivos que fazem toda a diferença no ambiente, né? Então, por exemplo, essa parte toda de areia era um buraco. Não sei se a gente viu na foto, não tinha nenhuma área de estar, era tudo cheio de buraco. Então, a gente teve que fazer, a gente construiu um tablado, uma base. Mas quase um tablado, né? Como se fosse um palco, porque a gente pensou... a água tinha que passar por baixo, ficava... Tá. Como é que vinha essa areia? Ela vinha com um caminhão basculante, ela vinha já ensacada? Você tiveram que ir com o carrinho de mão encher tudo isso, foi? Tudo, ele teve que vir ensacado, que eles não deixaram ir de carrinho, e depois a gente teve que desensacar e reensacar tudo para desmontar. E de volta para tirar. Sim. Desmontar. E esse tablado, a gente pensou, vamos fazer um tablado simples. Não, vai ter que ter acessibilidade, né? Se o cadeirante quiser andar, vocês têm que ter certeza que isso não vai cair. Então, aí, de novo, triplicou essa questão de custo, né, e da mão de obra para executar isso, para a gente ter certeza que não aconteceria nenhum acidente. Né? Sim. Então, uma vez, então, o projeto aprovado, mesmo quando ele está aprovado, quando você está executando, eu vou voltar lá nas nossas listinhas, às vezes a gente tem que readaptar o projeto por regras que vão surgindo no meio do caminho. A acessibilidade já está, mas não estamos felizes. A acessibilidade vai ter que ser em todas as áreas do espaço, porque como é uma área externa, é muito importante que as pessoas possam sentar no jardim de vocês e circular. Na segunda Casa Cor que a gente fez depois, que a gente mostra para vocês, a gente teve uma área, ia custar tão caro se a gente tivesse que fazer acessibilidade numa parte do pátio, que a gente tomou essa decisão, e aí a gente deu uma peitada na Casa Cor e falou, o nosso espaço não vai ser todo acessível. Ele vai ser uma parte, vai ser um jardim de contemplativo, e não vai ser um jardim de estar, porque eu não tenho como. Depois eu vou mostrar para vocês. Não tinha como, senão ia ser um valor que eu nem sei te dizer como é que ia ficar para a gente. Contemplativo é ótimo. Ele pode ver, tem que ter só um caminho, eu acho, né? O resto ele pode ver do caminho onde está acessível para ver o resto do jardim, né? Eu também vejo sentido que há essa obrigatoriedade de ter
O e de espaço ser um ficar jardim de grande o tudo, tempo todo. né? Só essa área de contemplação já bastava, porque a gente estava com vários vizinhos. Então, a gente virou o jardim da área toda, né? Sim, lá em cima. Mas aí a gente estava falando, a gente falou da aprovação de projeto, aí depois vai a busca das parcerias fornecedores. De novo, a Casa Cor tem vários fornecedores que eles indicam, e aí a maioria das patrocinadores vezes, oficiais, isso. né? Então ele fala, ó, o nosso piso é assim, a gente tem esse piso para vocês. É isso ou nada. Então a gente não vai querer, é nada. Porque Tem também comprar, né? sabe, e não é para fazer tudo igual, tudo com a mesma cara. Acaba É. ficando aquela coisa que todos os vasos são de um tipo, de uma marca, todos os revestimentos são de um outro tipo, os ambientes começam a ficar parecidos. Então, isso foi uma coisa que a gente falou, pelo amor de Deus, a gente gasta mais, a gente banca, mas a gente não vai fazer isso, ficar... como é que você fala? Não é rival, você fica devendo pro... Esqueci. Refém. Pagar... Ficar refém do fornecedor? Boa, maravilhoso. Isso, ficar refém da parceria. Exatamente. E eu acho que é muito interessante também você pensar nesses parceiros, porque de pessoas que sejam, que façam sentido, o parceiro te ajude nessa logística, te ajude para você assentar o seu revestimento. Entenda, tem 1000 questões quando você coloca um fornecedor na Casa Cor, que se eles não entram como parceiros, fornecedores oficiais da Casa Cor, e você tem que pagar, e é um valor altíssimo, como a gente pegava alguns parceiros menores... No paisagismo, quase todos são menores, né? Exato. Ninguém tem essa verba de marketing, vocês bem sabem, né? Imagina, a Pedras Morumbi entrou com a pedra, a Infinity fez o Jardim Vertical, assim, eles pagaram um valor para poder falar que eles participavam da Casa Cor. Então, eles têm que topar, você vai, de alguma forma, a gente se responsabilizar para divulgar o nome deles. Exatamente. Sem ser através da Casa Cor. Ele não pode nem aparecer na placa se ele não é um patrocinador oficial, entendi. Então, é só no Instagram e tal. Nome de pessoa física só. Então, a pessoa acaba não entendendo exatamente quais são os fornecedores ali. Entendi. Aí, próximo passo, né? E o fotógrafo tem que contratar, estava vendo ali. Tem uma parte que é assessoria de imprensa, que na hora que você entra, por mais que você fale que é uma assessoria de imprensa não específica, vai fazer. Você não dá para não fazer. Uma vez que você já entrou nessa, não dá para você tem que contratar. E tem alguns assessores que são especializados em Casa Cor. Então, eu acho que é importante, porque eles têm que saber os eventos que acontecem na Casa Cor, quais são as mídias que a Casa Cor, que frequentam Casa Cor. Então, você tem que contratar uma assessoria de imprensa. E aí, juntamente com a assessoria de imprensa, ainda tem que contratar um fotógrafo, porque normalmente é num pool de fotógrafos que a Casa Cor aceita, porque eles têm uma curadoria também, porque não dá para chegar um fotógrafo que apresente alguma coisa completamente desconhecida, porque aquilo gera o anuário, então eles têm que estar, todos têm que ter uma linha, né, de atuação que eles aceitem. Então, você tem que contratar um fotógrafo. E aí, uma coisa que para a gente é um desafio também é contratação de mão de obra civil, porque quando você fala, eu estou contratando... Ninguém vai te ajudar com nada. Eles não tem... a gente está falando tudo isso, mas a gente ama a Casa Cor, hein? Nós estamos contando tudo isso e vamos terminar o negócio. É uma realidade, né? É uma realidade. Porque a gente achou importante contar, porque assim, você não é que você chega lá do jeito que você recebe, você tem que entregar. Essa é a principal regra. Você não pode ter uma sujeira, não pode ter um resto de material, mudança da casa, de cor, de nada. Nem que seja para melhor. Então, imagina, eu quero pintar meu espaço amarelo. Eu tenho que pôr um madeirite ou drywall, ou o que for, pinto de amarelo, destruo o madeirite, destruo o drywall e entrego velho do jeito que estava. Você tem que entregar, tem várias fotos que eles fazem no relatório, você tem que entregar. Então, quando a gente fala em contratação de mão de obra civil, é quase que uma mão de obra civil mais alguém que entenda de cenário, porque não é uma empresa de engenharia comum. Alguém que é um cenário, né, que você vai montar. Então, para a gente
foi um desafio, né? Porque a gente não tinha ideia. Eu falo por quê para a gente? Porque os arquitetos e decoradores têm isso, trabalham com essa mão de obra e são parceiros, então, normalmente, eles até têm o apoio deles, então, eles não pagam por isso, a gente pagou integralmente, porque eu não tenho uma contrapartida para dar para uma equipe de mão de obra civil, porque eu não uso ele, normalmente. E, bom, terminando essa fase, né, de construção, a gente tem, que a gente sempre fala, que é o prazo de construção. Então, eles geralmente dão um mês para a gente. Mas, de novo, reforçando, gente, a gente está falando aqui das dificuldades, mas, obviamente, é só para todo mundo saber como acontece. Mas é maravilhoso, né? Tem 1000 coisas positivas da Casa Cor. Mas a gente está falando como acontece a Casa Cor, né? E aí, quando você constrói, por exemplo, o nosso primeiro, que era o Jardim Sereno, era o acesso de todos, para todos os ambientes. Então, todo mundo tinha que o tempo todo passar por ali. Ou, por exemplo, você está adiantado, a gente estava, por exemplo, finalizando o nosso espaço, tinha gente que estava começando. Então, um carrinho passando em cima daquelas pedras assentadas, com cimento branco. Rachou pedra, racha... Então, o prazo, você tem um mês, ele é uma loucura. Você junta, monta ali, e fora esse prazo da logística, dessa parceria que você tem que ter com os vizinhos, é muito legal, porque você acaba também tendo um olhar sobre o ser humano incrível, né? Porque essa coisa da coletividade, da ajuda interpessoal de um com o outro, nessa hora, tem prazo apertado, que tá aquela confusão, eu acho que eu e a Gabi, a gente era as mais boazinhas. Não, a Lu, eu não sei te falar, eu nem sei te falar, porque eu tenho uma coisa, eu sou Caxias, então eu fico chateada se alguém passa em cima do meu negócio, lógico, né? Racha o piso, faz alguma coisa. Ela tem esse lado mais... Ela fica super amiga de todo mundo da Casa Cor, de todos os envolvidos e de todos os vizinhos. Isso foi um aprendizado para mim, porque eu acho que a Casa Cor, além de tudo, ou mostras em geral, ela é uma oportunidade de networking muito legal. Mas não um networking forçado, é de parceria mesmo, porque um precisa do outro precisa do um. Você vai fazer, quase falei palavrão, besteira no vizinho, o vizinho vai fazer besteira no seu, um vai atrapalhar o outro. Então, se você não tiver essa elasticidade de ter uma conversa, ficar feliz no mesmo dia, você não pode participar de mostra, porque de verdade é um negócio... E a gente vê uns profissionais lá que mais estrelas, às vezes umas pessoas com menos paciência, que saem os arranca-rabos feios, são brigas homéricas. Então, no nosso caso, com a Lu é muito fácil, ainda mais que eu sou meio parecida com ela de aparência, as pessoas me abraçavam achando que era ela, então abriu muitas portas, e lá todo mundo... Eu estava feliz. Não, mas tinha... pagavam alguma coisa, Gabriela, vai lá, Luciane. E aí eu dava bronca, sabe? Porque tem uma hora que há limites, né? Mas isso, gente, eu acho que vocês participaram também de mostra, eu acho que isso é de qualquer mostra. Qualquer. Essa coisa do vizinho, de montar, do acesso, da logística, de ter que mudar na hora de última hora, pensar em uma outra... E eu acho que quando você está com uma outra pessoa, quando você tem uma dupla, um trio, enfim, que a gente já participou de outra mostra com a Cissa, por exemplo, com a Cecília, você divide isso, você divide a frustração, você divide a raiva, você divide, né? Não, hoje vai você lá resolver isso, não, hoje você vai falar com o ciclano, né? Porque no momento que você já não está mais aguentando, você consegue dividir tudo isso, e eu acho que isso é incrível, né? Que ajuda muito. Muito legal. Aí, na parte prática, a gente tem um momento que a gente marca uma data para entrega do ambiente, que normalmente são uns 15 dias antes da mostra abrir, de fato. Mês, né, para fotografia. Para a nossa parte, é parte de paisagismo, a gente é ruim para a gente, porque a gente tem que estar com as plantas prontas, e para mim é 15 dias, para o vizinho é 13, para o outro vizinho é 10, para o outro que está atrasado é 7. E aí ele vai lixar, ele vai pintar, e a tua planta já está entregue. Então, a gente tem 2 entregas, na verdade, que é a entrega da fotografia e a entrega na véspera da abertura, que você tem que, refazer, porque você tem que tirar as plantas, chacoalhar todo o resto de obra dos vizinhos, o que aconteceu, para abrir, de fato, para a imprensa, que é a primeira abertura e tal. Então, são dois prazos importantes, né, Lu?
E aí são 3 aberturas no final das contas, tá? Então, primeiro tem a fotografia para o anuário, que é uma data super importante, que é quando o teu jardim tem que estar meio tinindo, né? Aí, 15 dias depois, você tem a abertura para a imprensa, que normalmente é abertura de imprensa e convidados especiais, né, que é um primeiro dia, que nesse dia você está morta, eu não sei te falar, é o dia que você está mais cansada. Sorrir para todo mundo explicar. Você põe os dentes para fora e vai. E dá até cãibra aqui, e aí você fica com uma cãibra aqui, que você finge que você não está cansada, e toca um sorriso no rosto, e tem que ficar o dia inteiro recebendo um monte de gente. Não, no dia da fotografia, a gente tem até umas fotos muito engraçadas no Pátio Brasileiro. A gente chegou e às vezes eles fazem escondido. Algum vizinho foi e lixou o piso inteiro, mas da fotografia. Do dia, horário, a gente foi para a fotografia, era às 10. A gente falou, vamos chegar um pouquinho antes, para a gente olhar o ambiente. Quando a gente chegou, as plantas estavam todas brancas. Martina, a gente começou a pegar balde, lavar tudo, mas com a roupa que era abertura. Tem até foto, isso, uma jogando água na outra, porque uma hora a gente falou, gente, vai dar risada, o que tiver branco vai estar, o que der a gente limpa, o que não der a gente para e tá tudo certo. Mas o nariz estava vermelho de choro no dia, mas a gente deu risada. Mas foi punk aquele dia, foi bem punk. Mas, que aventura, gente. É uma aventura. Aí depois, assim, as outras coisas que tem, a gente tem que decidir, é uma decisão que você faz, se você vai contratar um recepcionista ou não, que é um custo alto, que a gente não conta com isso, mas em qualquer mostra, isso eu acho importante, porque na primeira a gente não pôs recepcionista, num primeiro momento, no segundo a gente pagou uma recepcionista dos vizinhos para também recepcionar o nosso, no segundo a gente contratou uma recepcionista específica, é um custo alto, mas que também faz propaganda do teu espaço quando você não está lá. Tem que pensar nesse custo, gente, tem que considerar, porque o que acontece? Obviamente, depois que você entrega o seu espaço, quando a mostra começa, você tem que estar ali, né? Algumas vezes, justamente para passear, para encontrar algumas pessoas, encontrar arquitetos, encontrar, né, clientes que você recebe lá. Exato. E quando você não está lá, por exemplo, a gente trabalha bastante, então a gente não conseguia estar lá todos os dias. A gente entende que você tem que estar, é importante que você mostre a sua cara, que as pessoas, né, associem o seu espaço, o ambiente a você, e a pessoa chega lá, tira foto com você, mas às vezes você não consegue. Então, o recepcionista te resolve isso. Ele te dá um cartão, ele te dá o contato, ele passava o contato para a gente depois do cliente. Espaço, né? Exatamente. Legal. E a gente... Não tem aqueles visitantes assim, que falam assim, como é que chama essa planta mesmo? Quanto custa? Muito. Quanto custou? Né? Não tem uns visitantes assim, curiosos, querem saber quanto custa? O público é mais o arquiteto profissional, pessoas que querem ver, querem fazer suas casas, mais clientes. Final de semana é o público geral. Então, é muito isso. Que plantinha é essa? Como é que eu faço? Então, é isso. Aí você tem que realmente entender quando você tem que estar e quando não, né? E para justamente assessorar o teu cliente potencial ou mais um visitante que está lá admirando e que tem todo o seu valor, mas que não necessariamente seja um cliente seu. Né? Agora, eu estou pensando agora, eu acho que é uma grande vantagem, porque a Casa Cor para paisagista tem muitas desvantagens, porque a gente tem menos parceiros, tem menos fornecedores, tem uma série de coisas que é muito difícil para o paisagista, né? Mas uma grande vantagem, eu acho, de participar de Casa Cores, assim, de um modo geral, primeiro, que os próprios participantes são nossos clientes. Então, né, a gente, quanto mais a gente estiver lá e mais a gente se dá bem com as pessoas que estão participando da mostra, são futuros especificadores nossos, né? Isso é super importante. A gente também tem como cliente o consumidor final. Então, eu acho que para a gente, qualquer pessoa que põe o pé no nosso jardim é público. Ao passo que, às vezes, tem um visitante comum que não vai contratar um decorador, um arquiteto, ele vai pegar dicas. No paisagismo, muitas vezes ele bate o olho, essas dicas não são fáceis, é isso que o Gustavo perguntou, né? O nome da planta, ele vai precisar da gente. Então, todo mundo é cliente para a gente, né, Lu?
no final das contas. Eu acho que qualquer um que está passando por lá acaba podendo ser um potencial cliente. Então, é bem interessante para a gente. Bom, depois Não, tem... E tem aqueles que querem contar a própria história, né? Nossa, isso aqui também aconteceu comigo. Aliás, o bichinho da samambaia eu resolvi assim, e a minha irmã que não sei o que, coisa e tal, e você querendo vender, querendo que apareça um comprador do teu serviço, e tem aquele que fica tomando o seu tempo contando a história dele, né? E a gente passou por isso, né? É exatamente isso. Aí a gente tem, eu acho que um outro, o que vem logo depois, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também. Quando você vai fazendo a seita, você não pensa muito nas coisas, né? Aqui a gente está pondo tudo que você vai encontrar numa amostra. Aí você tem a manutenção do espaço. No nosso caso, como é vivo o nosso espaço vivo, é uma manutenção que se você não fizer direito, você perde tudo. Perde os espaço. Perde. Então, assim, a gente tem que ter regra, né? Que ninguém lembra, mas você acha que chega a torneira nesses lugares? Nunca, né? Normalmente, aonde está a torneira nesses lugares? Está num banheiro decorado por um super arquiteto ou decorador, você tem que enfiar numa torneira. Então, é uma loucura. Aí você tem que ir com um regador desse tamanhozinho regar aquele espaço. Então, você tem que pensar nessas coisas. E quantas vezes a pessoa vai... mas, enfim, se você já sabendo disso tudo, você vai mais contando com essas coisas, né? Você se prepara, põe gente da tua equipe. Organiza, né? O Giovanni, que está aqui mesmo, que é um arquiteto que trabalha com a gente, quantas vezes ele foi fazer esse papel, que a gente ligou, Giovanni vai atender a gente correndo, ligaram na Casa Cor dizendo que tem uma planta que passaram para fazer uma manutenção, caiu, tem que ir lá. A recepcionista ficou doente, vai um dos estagiários. É assim que a gente vai orquestrando, né? Orquestrando. Eu acho que isso que se alguém quiser perguntar alguma coisa... Não, a pergunta que a Martina fez, eu acabei não falando, porque vai acabar voltando no final, né? Que a hora que vocês estavam comentando de tudo que vocês tinham levado, que depois tinham que levar tudo embora, ela fez a pergunta se vocês tinham um horto e para onde volta todo esse material que vocês prepararam. Que é a desmontagem, né? Usaram, né? A desmontagem você tem que planejar, porque aí, primeiro tem uma ordem. Então, por exemplo, como o nosso ambiente, o Jardim Sereno era acesso, ele tinha que ser o primeiro a ser desmontado, porque depois todos os ambientes iam sair por lá. Então, aí você tem que coordenar com o fornecedor, você tem 2 elevadores, a gente fez o primeiro a gente fez os 2 no Conjunto Nacional, são 2 elevadores, então eles têm que descer com todo aquele material, tem que ser sempre de madrugada. Então, coordenar com os fornecedores, tirar, exato, essas montagens pesadas, geralmente de madrugada, como tinham muitos prédios do lado, você não podia fazer barulho, então, essa desmontagem, e sai tudo, exatamente como a Gabi falou, até, por exemplo, se pintou uma parede de uma cor, você colocou um drywall, você tem que descascar tudo aquilo e entregar exatamente como está. Como está, eita. Aí, quer ver, ó, esse foi o nosso primeiro. O segundo, eu vou mostrar porque que significou. Tá acabando, esse aqui, a gente descascou ele inteiro e levou ele de volta. Mas era um espaço externo e a gente foi a primeira a sair. A primeira não, uma das primeiras. A Casa Cor manda uma logística dessa ordem, sabe? Quem vai sair primeiro? Os espaços tais de acesso. Então, fulano, beltrano, tal, os espaços números tais. Aí você tem uns dias para fazer essa desmontagem, né? No segundo, a gente era um espaço interno, a gente foi uma das últimas. Então, o atraso dos primeiros, dos segundos, dos terceiros, influenciava a gente. Então, a gente teve que desmontar num tempo recorde e chega lá, Lu. Tá lindo, né? Olha aqui. Aqui foi esse segundo espaço. Conta, Lu, que aí eu acho que antes da gente acabar... É bem rápido. Eu acho que aquele foi oportunidade, esse foi escolha. Então, esse a gente chegou num momento completamente diferente, a gente fez a visita, apesar de ter muitos perrengues, tinha vidro quebrado que você não podia mexer, né? Essas melhorias que não tem como acontecer. Mas foi um lugar que a gente chegou, olhou as duas a gente visitou a casa inteira, porque a gente foi... Lembra no primeiro sambamos? A gente no primeiro foi convidada, pegou aquela oportunidade do cavalo que a gente agarrou ele galopando. Nessa, não, a gente foi chamada antes, a gente teve o privilégio de escolher
eles fizeram questão da nossa participação, a gente quer ter vocês na Casa Cor e vocês vão escolher o espaço. Então, a gente foi chamada antes para escolher o espaço que a gente... Então, foi ótimo. E eles não achavam, eles queriam que a gente tivesse escolhido um espaço, a gente não escolheu esse. Maior, a gente olhou esse. E acho que justamente pelo desafio, esse espaço era um espaço difícil, e era um desafio porque ele era o único espaço que tinha luz no andar de baixo, que é totalmente escuro. Então eu falei, gente, é como se você entrasse num holofote natural, assim, sabe? Vum, de repente você tem que fazer um jardim lindo. A gente falou, vamos fazer um pátio. E a gente falou, vamos fazer um pátio, porque a gente perdeu o hábito de ter pátio nas casas. Eu falei, vamos sair da zona de conforto, vamos enfrentar, vamos fazer um pátio, que eu acho que é uma coisa muito legal. Então, esse foi o dia que a gente sambou, aí o Pedro Ariel estava junto, e aí ele falou, eu estou vendo vocês muito felizes. Eu falei, é esse, né? A gente começou a sambar, falou, queremos esse. Foi esse dia. Mostra como era o espaço, que eu acho importante. Era isso, era um vão. Umas janelas quebradas, será aberto, exatamente. De novo, né? A gente olha a escuridão, né, Lu? Olha lá na outra foto como aparece a escuridão que é. E as paredes, a gente não podia pintar nenhuma das paredes, essas paredes de cima, tá vendo? Isso era muito alto. Isso é um conjunto nacional também, né? Também. Foi. Uma garagem, um estacionamento, o que é? Não, é um andar, lá em cima. Comum. Um andar comum, só não é a cobertura, ele é um andar... O padrão do Conjunto Nacional é assim, só tem... O único lugar que tem um respiro é esse. E depois tem uns outros lugares que tem umas janelas de acesso, mas a gente acabou escolhendo esse porque a gente achava que podia ficar uma coisa interessante. A gente quis ser... A Casa Cor, nesse ano, em 2024, ela voltou a ter uma coisa que ela fazia nas edições, nas primeiras edições da Casa Cor, que eles ocupavam uma casa, não sei se vocês lembram, e aí tinha o quarto do menino, o quarto da menina, home theater. Eles fizeram um apartamento inteiro dentro da Casa Cor. E só num espaço decidido. Então, você entrava no hall, depois você passava por um lugar, depois você ia visitando um apartamento completo. Então, a gente quis ser o jardim desse apartamento. Que era o jardim do apartamento. A gente quis... Entendi. Legal. Esse, de novo, como a gente entrou antes, a gente conseguiu construir, a gente conseguiu... Pra vocês verem, foi tão traumatizante o Jardim Sereno que a gente fez de novo. Mas também em outra condição, um espaço menor, mas com muitos outros desafios, mas que a gente participou de todas essas etapas que a gente foi falando para vocês. Que nada como aprendizado, né? Você já entra mais de peito aberto. A gente contratou uma construtora, que ajudou um engenheiro responsável, que já assinou tudo, já era uma construtora. Então, por mais que tenha custado, a gente não foi surpresa, a gente falou, quanto que vai sair? Aí vamos eliminar algumas coisas, e a gente foi outra coisa. Você quer fazer, a gente foi querendo fazer do Sereno, e refazia, e não conseguia no prazo. Esse foi completamente diferente. Aí esse é o mood board, quando a gente apresentou, né, que a gente queria fazer um pátio, só que a ideia era fazer um pátio inspirado nos pátios dos nossos colonizadores, mas históricos, para ser um pátio nosso, com plantas brasileiras. A gente tentou usar quase 100% nativas, não foi possível, mas a gente usou, acho que 80% das plantas eram nativas aí. E a gente transformou aquilo nisso, o projeto era esse, era de transformar... Esse é o projeto inicial, né, que a gente... Sim. E aí, aqui, quando a gente começa a construção dele, quando a gente resolveu que a gente ia fechar, as pessoas não teriam acesso, mas seria uma parte contemplativa. Então, olha como é fake, aqui aparece, tá vendo? A gente não assenta ele, a gente assenta numa delete. E aqui não teria sorteio, né? Não teria... E aqui foi passo a passo, e aí como ficou. Nossa! Parabéns! Olha como ficou essa gente. Maravilhoso. E aí, como a gente não podia mexer nas janelas, eles não deixaram a gente nem pintar. Essa parte que está pintada de verde é um madeirite que tem lá. Na verdade, é uma placa cimentícia. Então, a gente... Colocaram contra a parede lá e pintaram. Agora, nessa parte aqui, onde a gente acabou fazendo essas cortinas, que a gente ia pintar de branco e colocar umas cortinas verdadeiras... que eram outras cortinas, a gente acabou dando essa solução, porque a gente não podia trocar nenhum vidro quebrado, tinha que ficar do jeito que é. Nem pintar, nem mexer, branco, não podia nada. Mexer nas janelas. Então, olha como era, né? A gente olhando aqui, ó. Era um troço. E não podia parar, tá vendo como era isso? E não podia
ajeitar, e você enxergava, era uma área administrativa, né? Uma área... Isso, tem exatamente. um pessoal trabalhando do Conjunto Nacional ali, os fundos, não tem podia impressora, tampar, né? tem um caos ali, um depósito, você enxergava tudo no espaço. Então, a gente achou uma solução mais em conta, que a gente fez uma grande cortina que saía de lá de cima, cobriu de lá de cima. Do material mesmo, né, que a gente fez de juta. Porque não podia deixar de entrar luminosidade para eles também, então... E foi isso. Agora, o que eu acho importante a gente falar de como coisa positiva, que acaba um desafio, que acaba virando uma inspiração, eu acho que primeiro te coloca num lugar, participar da Casa Cor, te coloca num lugar de carreira, eu acho importante, ter uma transição importante de você... É um outro patamar, né? Né? Você tem um reconhecimento do meio que você participou de uma amostra, eu acho super importante, né, Lu? Oportunidade de mídias também, né? Que te expõe mais também, né? E você percebe depois, muita gente, a grande pergunta que fazem para a gente sempre é: como é que é o retorno da Casa Cor? Essa é uma pergunta que acho que 100%. Isso. Como é que é o retorno? Não é um retorno direto, não é imediato e não é direto. Você não consegue dizer, olha, tal cliente, com algumas exceções que a pessoa fala, eu te vi na Casa Cor e estou pedindo uma proposta, são poucas as pessoas que falam. O que acaba acontecendo é que vários arquitetos começam a ver teu nome e começam a falar, eu quero passar. Como muita gente que contrata paisagista chega antes no decorador e num arquiteto, fala, eu gostei desse espaço, aí você, pelo cliente final, acaba sendo apresentado para aquele arquiteto, para aquele decorador. Então, acaba sendo muito importante, né, Lu, Agora, não é um retorno direto, você tem que saber que é um investimento de marketing que você está fazendo. De posicionamento. Posicionamento estratégico, e porque você não vai ter essa venda instantânea, né? Com o paisagismo, você não vai falar, quero já... Mas isso você vai construindo e constrói. Realmente, antes, a gente fala brincando, né, que você nunca sai de uma Casa Cor como você era antes, você já sai diferente. E isso eu acho que a gente, na primeira Casa Cor, a gente fez junto, foi essa coisa mais de emoção, de oportunidade. No segundo, a gente falou, não, vamos construir isso no mercado, a gente está trabalhando junto, nós somos parceiras. Então, você vai construindo uma imagem, construindo uma linguagem, mostrando o que você acredita, como é o seu trabalho, e fez muita diferença para a gente, né? Fez muita diferença. Chegou, recentemente, a gente, você vê, faz tempo na edição, mas quando você está numa reunião de vez em quando, então eu acho que para quem está ouvindo e tem dúvidas, quer participar de uma amostra, assim, eu acho que faz diferença numa reunião, para o arquiteto ou para quem está te indicando, te defender. As meninas participaram da Casa Cor já, não sei o que, muda, você tem uma outra... Entendi. Verdade. Então, fica mais empoderada, né? Como se participar da Casa Cor sobe um nível, né? Que pelo menos é o que as pessoas comentam, é como se você subisse um degrau a mais, né? De reconhecimento, de mercado. Sim. Muito bacana isso. Já pode cobrar mais caro o projeto, inclusive. Também, né? Você me conhece? Com vocês. Premiado na Casa Cor, por isso que, né? Aqui tem conhecimento, aqui tem criatividade, tem arte, tem ciência, viu, cliente? Né? Não é bem assim? É verdade. Gente, se alguém que estiver ouvindo a gente tiver dúvida sobre Casa Cor, pode mandar. Quem quer fazer perguntas, aproveita aí, ó. Maria Clara já falou, é lindo, lindo. Obrigada. Vou clicar no microfoninho. A pergunta que a Martina fez foi essa, né? Tudo isso volta para onde? Aquele que vocês tiveram que comprar, por exemplo. Vocês tinham que arrumar um barracão, tentaram pôr à venda. Como que foi esse BO, assim? Você põe tudo à venda, né? Todos os vasos, todas as plantas. E você tem essa oportunidade de vender muitas das coisas. Mas eles fazem isso, é uma prática comum na Casa Cor, eles sabem que na última semana tem vários arquitetos e várias pessoas que já sabem disso, que vão circular para meio que já avisar nos espaços, eu queria comprar isso, que preço que você faz, não sei o que, para na hora da desmontagem você destinar para o lugar certo.
A gente vendeu o nosso pergolado inteiro, a gente vendeu para uma pessoa. Coisa boa. Bom. E também, depois, a doação. Muita coisa que você não vende, você pode transformar em doação, e aí eles ou você pode achar uma entidade e que a pessoa vá lá retirar isso na data. Também. Areia, a gente doou toda. A gente tem, eles têm hoje em dia, porque é uma judiação, mas eles têm hoje algumas instituições que eles fazem a doação, é muito bonito o trabalho. E aí ajuda a gente, uma mão lava a outra, porque eles ajudam a retirar. Então, tudo que é doado, eles ajudam na mão de obra de retirar para poder encaminhar para quem vai receber. Então, então é muito bom. Agora, a gente, por um acaso, aluga um espaço que a gente tem plantas, porque a gente tem retorno de projeto, a gente acaba alugando um espaço. Então, a gente tem, mas até hoje a gente tem planta. Desse pátio aqui, até hoje a gente tem planta. No escritório de vocês. Lá no escritório, a gente tem um lugar que é um depósito que a gente tem, que é de área externa, assim, que a gente... Tem algumas plantas e joga a gente tudo usa lá. em projeto. Tá, entendi. E aí isso já ajuda, né, para não precisar. Mas esses vasos, fonte, provavelmente é parceria, né? Eu falo, eu vou usar e só te... Pelo menos a gente fazia muito isso. Eu te pago se quebrar, né? Senão eu te devolvo, assim, né? Mais ou menos essa parceria que a gente fazia, né? Nossa, o peso desses vasos, gente, o Zé Figueiredo, né? Eles lembram até hoje da gente, que eles até falam brincando, por as gêmeas dos vasos da Casa Cor, porque essa fonte era de peso. 300 quilos, sei lá. E foi muito legal, porque a gente viu, a gente foi lá no Zé Figueiredo, deu uma olhada nos vasos, e eles tinham os vasos que estavam lá no relento. E ela falou, esses vasos são anos aqui, mas a gente faz na cor que vocês quiserem, nova. A gente falou, não, a gente quer exatamente esses. Musgados, a gente quer esses com cara de palha. Musgado para aparecer, né? Legal. Sim, de uso, né? Então fez muita diferença. E deve ser uma oportunidade bacana para procurar novos fornecedores, né? Que nem, por exemplo, eu quero um vaso aqui. Não tenho. Quem eu conheço não tem. Aí você vai em busca, de repente você deve ter uma nova demanda de fornecedores, um novo portfólio de fornecedores. Você vai procurar uma coisa específica e daí vai chegando o conhecimento também, né? Tudo. Eu cria um vínculo com esse fornecedor. Vínculo, isso, com novos fornecedores, né? Tudo que tira a gente da zona de conforto. Parabéns. Volta para o começo da live, tudo que tira a gente da zona de conforto, que dá esse medo, é isso que a Martina está falando, obriga a gente a aumentar o leque de opções, que a gente às vezes está numa coisa segura, né, que a gente está acostumado a trabalhar com os fornecedores, e de repente você fala, eu quero fazer uma coisa diferente, hoje a gente é muito amigo do pessoal da Ibiza, que forneceu o piso da Antígua, porque a gente queria este piso. Então, não dava para ser. Então, a gente teve que criar um relacionamento para a gente conseguir esse piso. Então, é muito legal, porque isso que você falou é muito verdade. E esse laço que a gente cria com esses fornecedores que participam com a gente da Casa Cor, eu vou te falar, o Zé Figueiredo, por exemplo, é um laço enorme, né? A gente criou um vínculo com eles, assim, muito grande. Sim. Todos eles, Ibiza, tal. Os de planta que a gente não consegue, porque para eles, a gente sabe que planta tem uma margem pequena. Então, acaba não tendo interesse para eles participarem disso. Então, acho que não ser nomes gigantes, né, como Hanazaki. Mas nesse pátio, a gente usou muita planta que estava sendo lançada. Então, muita gente queria saber nome, de onde que vinha, mesmo paisagistas. Foi bem legal. E essa coisa, isso foi 24, né? Essa coisa de ter muita opção de nativa ainda era complexo. Hoje é mais fácil, né? Mais gente foca na produção de nativas. Aliás, tem muitos produtores que só estão produzindo nativas. Então, é muito bacana isso, né? Muito bacana, sim. Sem dúvida. Que legal. E aí, a nossa parceria também foi, inclusive, para o ano passado dizer não vamos participar da Casa Cor 2025, porque... não quer dizer que a gente não vai mais participar, mas o mais interessante é que, como a gente participou dessa juntas, duas seguidas, e a gente tinha essas premissas a gente sabe os custos envolvidos, a gente sabe com tudo, né? A gente sabe como é que é a cultura Casa Cor, o quanto que
a gente tem que se envolver para valer a pena. Em 2025, a gente contou, as duas estavam em momentos pessoais super complicados, a gente tinha as duas acabaram de se separar, não era o caso, entendeu? De você ter um E envolvimento... dá uma respirada até para o mercado mesmo, né? Não adianta, às vezes, você fica lá todo ano, até para você fazer uma coisa diferente, de destaque, que as pessoas entendam. Então, a gente conseguiu, acho que do Jardim Sereno para o Pátio Brasileiro, ambientes bem diferentes. As pessoas não associavam a gente. Exato. Mas é isso. Você precisa parar um pouco, você precisa focar no escritório, porque é assim, você começa em janeiro, janeiro você é escolhido. Aí você, até montar o escritório, até montar a Casa Cor, março, abril, maio, junho, julho, agosto, você está lá. A desmontagem é os 3 meses inteiros. A desmontagem é em agosto para setembro. Quer dizer, é uma energia. Então, assim, te coloca num outro patamar, mas você gasta uma energia e você foca nisso muito tempo do ano. Então é isso, de vez em quando e acho que tem que ter estratégias, né? Você dá uma pausa, bom não participar às vezes, né? Volta só para estar lá, mas para fazer de fato um ambiente diferente, né? Sim, sim. Porque a vida continua, né? Tem seu dia a dia. Nem brinca. Tem um escritório, tem filho, tem boleto. Acabou de desmontar, setembro, em novembro eles lançam o convite. Você nem deitou e dormiu ainda, está próximo, aí você fala, como assim? É uma loucura. Que é a frase que a gente falou, Casa Cor não é palco, é laboratório de crescimento profissional, né? É isso. Essa frase é ótima. Falei que é poeta. A Kátia está aqui, ó, né, Kátia? A Kátia sabe tudo a respeito. A Kátia também, a Kátia Crespo está aí ouvindo, e só fazendo assim, está se identificando, é muito legal. Que legal, beijo, Kátia, querida. Oi, meninas, beijo para vocês. Beijo, querida. Ouvindo vocês, eu estou falando, pois é. Sei disso, estou sabendo. Eu também já passei por isso. Nossa, maravilhoso. Querem deixar algum recado final aí para inspirar esse monte de ouvintes aí? Instagram, telefone, contato. Vocês colocaram aí na apresentação de vocês? Não, a gente não colocou, mas, enfim, a gente está trabalhando junto no Jardineiro Fiel, então, assim, o nosso Instagram de contato é Jardineiro Fiel. Vamos ficar aqui, @Jardineiro Fiel, é isso? Isso, @Jardineiro Fiel. Tá. E a gente é muito entusiasta de participar de mostra, gente. Isso realmente que a gente falou, tem todos esses desafios, mas são desafios que fazem a gente crescer muito. Até como coragem de participar de projetos que talvez você não teria, porque você passa por uns desafios desses, depois você fala, gente, a gente dá conta. E é muito legal. Eu acho que é muito legal. É uma experiência que, se todo mundo puder ter de participar de alguma mostra na vida, eu acho que é uma coisa muito interessante, né, Lu? E eu acho que é isso, não é só você fazer um jardim bonito, né? É você contar uma história com coerência, estética, técnica, estratégia, né? E uma história não só do ambiente, mas uma história de quem você é como profissional, o que você gosta, o que você imagina da sua vida. Né? Então, acho que isso faz muita diferença, sim. E eu estou ouvindo vocês, é realmente muito bacana fazer isso em mais de uma pessoa, né? Tanto a gente gosta muito para brindar, vamos falar assim, mas também para dividir os perrengues, né? Super. Eu acho que faz muita... Essa coisa coletiva é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que tem crescido, né? Você se encontrar com outros profissionais e trabalhar em parceria, né? E crescer, cada um com opiniões diferentes, né? E só se acrescentam e saber, eu acho que também te tira um pouco daquela, não só da vaidade, do teu ego, de saber ouvir o outro e se apropriar daquela ideia e usar aquela ideia, não tem que ser a sua. Então, isso molda a gente não só como profissional, mas como ser humano mesmo, né? Sim. Aceitar o do outro e tal, né? A Kátia deixou parabéns, obrigado por compartilhar a experiência, gratidão. A Rosa dos Ventos é Kátia, né? Maravilhoso. Olha, eu tenho uma admiração especial porque vocês estão em todos os eventos,
foram para Brasília para fazer um curso que eu ouvi dizer que lotou e foi sensacional, né? Sim. É. Sim, Muito. a gente vai em tudo mesmo, né? Ai, adoro. Eu acho que Eu acho que tem que sempre aprender, né? Isso você não pode parar nunca. Nunca. Isso, é isso que eu quis trazer. Vocês estão sempre reciclando, buscando mais conhecimento, sair né, do tradicional, porque o evento era um jardim naturalista. Tivemos uma live aqui com o Júlio Pastor e foi sensacional. E falei, nossa, imagino que o evento foi maravilhoso mesmo. A gente E vai de novo. Vai ter um curso dele em Ah, é Brasília, agora, dia 24, não foi ainda. Ah, 5 a 27 de fevereiro, vai ser agora. verdade, verdade. Já está lotado, né? Eu ouvi dizer. Então, tá um evento bem procurado. Depois vocês contam, então, como foi. Legal. Sim. Legal, aí, ó. A Kátia comentando, dando parabéns. A Aida também está aqui. As meninas são incríveis, são fãs. Ai, fofa. A Deneuza, Deneuza. querida. Legal, gente. Valeu, então. Bom, meninas, brigadão, viu? Foi um prazer aprender com vocês. Muito legal. Até parece vocês. É claro, aí toda a experiência a gente vai agregando, né? Muito Verdade. bom. Ok, um grande abraço. Pessoal, parabéns aí, ótima live. A Simone está aqui comentando também, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau.